Botafogo teve 2 jogadores expulsos. O segundo tempo foi todo 11 contra 9 em campo. E o Vasco aproveitou, né? Venceu e quebrou uma sequência de 9 derrotas seguidas em clássicos cariocas. Num jogo que teve de tudo. Tá aí um jogo pra chamar de... Um jogo maluco, como vocês viram aí. Confusão, briga, 2 expulsos de um lado, VAR, preocupação. Teve tudo isso nesse Vasco Botafogo. Em apenas 11 minutos, o zagueiro do Botafogo, Adrielson, já tinha levado um cartão amarelo e um vermelho. A expulsão aconteceu no lance em que ele parou com falta Alex Teixeira, que ia na direção do gol. Adrielson tá expulso! Quando o Botafogo ainda tentava se reorganizar pela perda de Adrielson, Felipe Sampaio caiu sozinho em campo. Tinha entrado 12 minutos antes e, por causa de uma síncope traumática, teve que sair de campo de ambulância. O jogador dormiu no hospital, fez exames clínicos e cardiológicos e passa bem. Com 1 a menos em campo, o Botafogo segurava a pressão vascaína, graças ao goleiro Lucas Perry. Quando o Perry estava batido, coube a Pedro Raul fazer o mais difícil. Sabíamos que ia ser difícil, porque cada jogada ofensiva do Vasco empurrava as nossas linhas o mais baixas possível. Das poucas chances de gol do Botafogo, a cobrança de falta de Gabriel Pires passou perto. Pouco antes de terminar o primeiro tempo, o lance que acabaria definindo o clássico. O árbitro marcou pênalti para o Vasco de Carly em Pumita. Na sequência, discussão entre jogadores e o lateral do Botafogo, Rafael, agrediu Barros. VAR acionado. Pênalti desmarcado e Rafael expulso. E aí o Vasco teria um segundo tempo inteiro com 2 jogadores a mais para vencer a partida. A tendência é todo mundo achar que você com 2 a mais, né? A coisa é mais natural, né? E por não ser uma situação corriqueira, por não ser uma situação que a gente se depara muitas vezes, são raras as vezes em que isso acontece, o treinador acaba sendo um desafio interpretar o que o adversário vai fazer, o que nós podemos fazer, né? De forma bem resumida, o Vasco partiu para cima e o Botafogo tentou se defender. Verdade que Pedro Raul seguiu desperdiçando chances. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência. Ele vem fazendo os gols, vai perder, é do ofício do atacante, infelizmente. É o homem que todo mundo tem uma expectativa muito grande que ele faça todos os gols, nem sempre ele vai conseguir. Quando Alex Teixeira acertou a cabeçada para fazer Vasco 1 a 0, aí sim a torcida comemorou. Alex Teixeira é o pai da criança! Foi ele que botou lá dentro! Não demorou e finalmente Pedro Raul também fez o dele. 2 a 0. Do outro lado, o Botafogo derrotado, mas não abatido. Mesmo com 2 a menos, apareceu no ataque. Eu acho que as equipas estão prontas para seguir em frente em campos, como eu chamo, entre aspas, de batalha. Nós fomos perdendo unidades ao longo da batalha, mas a equipa demonstrou sempre caráter de trabalhar muito ao longo do jogo. Nós queríamos muito atingir o objetivo que nos trouxe aqui. Vitória de um Vasco que andava com saudade de sentir esse gostinho. Fazia tempo que esses torcedores não viam uma vitória em clássico. Eram 9 derrotas seguidas para os rivais cariocas. E o melhor para os vascaínos é que esse não é o único motivo para se comemorar. Com os 3 pontos conquistados, o Vasco entrou no grupo dos 4 melhores que se classificam para as semifinais do Carioca. Deixou o jejum incômodo para trás e pode, por que não, sonhar com voos mais altos pela frente. E aí, família zoeira, tudo bom com vocês? Galera, eu não tô puto. Foi uma derrota do jeito que se desenhou o futebol de ontem. Estava escrito que o Botafogo sairia derrotado com 2 jogadores a menos. Seria muita incompetência do Vasco se não conseguisse vencer o Botafogo ontem. Eu não tô puto porque todo mundo tem seu dia ruim, seu momento ruim. E ontem o Botafogo quase inteiro foi o dia ruim do Botafogo. Cara, eu penso assim. Perdemos quando era para perder, erramos na hora que era para errar. Agora daqui para frente é tentar não errar mais. Cara, o que eu posso falar do Adrielson, cara? O moleque ficou 5 jogos
ano passado sem fazer uma falta, é um zagueiro. 10 jogos, 7 jogos, sei lá, sem tomar um cartão. Ontem não era o dia dele, com 12 minutos de jogo ele estava expulso. Então, cara, eu não tenho nem que criticar. Eu não vou criticar ele porque o que ele vem ajudando na defesa do Botafogo. O Botafogo ficou 5 jogos sem tomar gols. Graças a ele, graças ao Cuesta, que ontem jogou. O cara é um monstro dentro de campo. Tá? Ele, Lucas Perry, Tietê, até o Gabriel Pires ontem jogou muito bem. Teve uma falta ali que quase bateu na trave. Com menos 2 jogadores ele ainda conseguiu chutar de fora da área, que o goleiro do Vasco fez uma boa defesa. Até o Matheus Nascimento conseguiu chutar forte. Primeira vez que eu vi ele chutando forte foi ao gol, direção do gol, que é mais difícil ainda de fazer isso. Então, tipo assim, a torcida do Botafogo tá de parabéns. Claro, a gente fica chateado, triste com a derrota. Sim, não alterou a nossa classificação, a gente poderia ter assumido a liderança, não alterou, ficamos na segunda colocação. O Botafogo praticamente classificado já para as quartas. Só vai depender qual posição a gente vai terminar. A gente pode até, inclusive, pegar o Vasco nas semifinais, ou o Fluminense. Enfim, um jogo muito confuso. O Botafogo entrou ontem muito pilhado, tá? Foi um Botafogo muito difícil de reconhecer. O Adrielson, que nem eu falei, o Rafael infelizmente não conseguiu mostrar o futebol a quem ele veio pro Botafogo. Ele não consegue jogar bola, ele não consegue empolgar a torcida, e infelizmente numa confusão do lance do pênalti, ele se envolve, né, naquela confusão ali, é expulso e não houve nenhum pênalti. O VAR olhou, mas talvez também, se não tivesse aquela confusão toda ali de parar o jogo, o jeito que o árbitro apontou o pênalti, pode ser também que ele nem olhasse o VAR e de repente teria o pênalti. Enfim, cara, ontem não foi o dia do Botafogo. Mas, cara, o que eu gostei foi, mesmo com 2 jogadores a menos, o Botafogo, cara, conseguiu resistir muito bem o Vasco. O Botafogo jogou praticamente o primeiro tempo inteiro com 1 jogador a menos e o segundo tempo inteiro com 2 jogadores a menos. Cara, e o Botafogo conseguiu suportar muito bem. Foi tomar um gol aos 12, 13 minutos do segundo tempo, com um desvio da bola ali batendo no Hugo, que, cara, não tem condições o Hugo de jogar futebol. Ele realmente, a torcida ontem, eu vi os comentários, o pessoal, cara, o Hugo não dá, e porra, a bola ainda bate no cara, que é desviado e vai lá na cabeça do jogador do Vasco que fez o gol. Bom, Pedro Raul é esse jogador que vocês queriam no Botafogo. Milhares de torcedores do Botafogo queriam tanto o Pedro Raul. Cara, o moleque é ruim. Ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, mas eu falei isso já há muito tempo. Foi sorte, ele não vai repetir isso. Ele, pelo menos de cabeça, ele consegue fazer uns golzinhos, consegue jogar. Agora com os pés, ele é muito ruim, graças a Deus. Esse cara não veio pro Botafogo. Eu já não queria ele no Botafogo, graças a Deus. Ele foi daqui, né, cara? A gente sabe que ele é ruim. A gente sabe, ano passado ele fez tanto gol porque toda a bola era cruzada para ele. Toda a bola era cruzada para ele o tempo todo. O time não tinha uma jogada e ele fazia parte da jogada e fazia o gol. Era só bola cruzada. Então, tipo, aonde o Goiás terminou o campeonato. Então, graças a Deus ele não veio. O Felipe Sampaio, o dia do Botafogo foi tão ruim que até o Felipe Sampaio, que entrou no primeiro tempo no lugar do Adrielson, o cara desmaiou em campo, mano. Não sei se foi o calor, enfim, o cara passa bem, saiu de ambulância, dormiu no hospital, o cara desmaiou em campo. Até o técnico Luiz Castro estava muito pilhado ontem. Enfim, é um jogo pro Botafogo sentar hoje, olhar os vídeos, se acalmar, ver aonde errou, o que aconteceu e tentar não repetir. A gente já tem um outro clássico aí contra o Flamengo, que vai ser lá em Brasília, Botafogo e Flamengo. Infelizmente o Adrielson vai desfocar, mas teremos a volta do Marçal, também que faz muita falta no Botafogo. E o Adrielson vai desfocar e agora não sei o que ele vai colocar ali. Por que acontece? O Cardi ajudou demais o Botafogo, mas não dá mais para ele jogar. Tá? O Cardi não tem mais condições de jogar. O Cardi parece o Felipe Melo, que está no Fluminense. É aquele cara que entra e consegue tumultuar o jogo. Ele só falta bater no juiz, cara. Então, para ter o Cardi contra o Flamengo, que é um jogo muito pilhado também, que é um clássico bem pior do que contra o Vasco, que eu, né? Ele pode acabar prejudicando o Botafogo de ser expulso também. Então, tipo assim, ele é um cara que... Ele é um xerifão dentro de campo, mas ele exagera, ele extrapola. Tá? Ele não fez o pênalti, mas ele entrou de forma imprudente, né, que causou toda aquela confusão. E tem outros lances que ele chega até a encostar no juiz, no árbitro, assim, puxa o braço do cara. Então, tipo assim, o cara é muito louco, mano. Ele não tem mais condições, ele não tem mais força física pra fazer muita coisa. Ele contra o Vasco, ele sempre tenta deixar o dele. Ele chegou a fazer um gol ontem lá, impedido, mas ele ia deixar o gol dele. O Botafogo quase conseguiu fazer um gol com 2 jogadores a menos. O time do Vasco é muito patético, cara. Pode ser que melhore futuramente com a SAF, mas muito ruimzinho. Se ele não fizesse, se ele não conseguisse vencer, que era a obrigação do Vasco ontem de vencer o Botafogo com 2 a menos, seria a coisa mais patética do mundo. Bom, agora é esperar, que eu falei, baixar os ânimos, esperar para ver o que vai acontecer. Quem que pode jogar ali? Vai ficar o Cardi mesmo, Segovia, acho que é da mesma posição do Cuesta, então não sei se vai bater cabeça. Mas para mim fica o destaque aí da força de vontade dos jogadores do Botafogo, que ontem superaram, tá? O Tietê, que nem eu falei, o Cuesta, pô, o Perry,
O Gabriel Pires chutando de fora da área, batendo falta, quase fez o dele. Então tá de parabéns aí a torcida do Botafogo ontem deu o show, cantou os 90 minutos, porque ela viu que o Botafogo perdeu o jogo porque estava com 2 jogadores a menos e mesmo assim não estava conseguindo resistir ao Vasco. Eu tenho certeza que se tivesse 11 contra 11, o jogo teria totalmente um final diferente. Tenho certeza disso, que o Vasco não ia conseguir segurar o Botafogo se estivesse com os 11 em campo, mas infelizmente o Botafogo entrou muito pilhado e o Vasco como se tivesse sido campeão. Venceu o Botafogo, chegou pela primeira vez no G4 e parece que foram campeões. Então, é isso. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Deixa a sua opinião aí no comentário, que eu faço questão de ler todos, deixar um joinha lá no seu comentário. Se você é novo aqui no Zoeira, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui, que toda vez que tem vídeo importante falando sobre o nosso Botafogo, eu sempre trago aqui para vocês. Bom, é isso. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!